o VCG, né? Vickrey Clark Groves. E a ideia aqui do VCG é justamente você atribuir preços, né, aos slots, dado um conjunto aqui de possíveis anunciantes, tá? É, e assim, toda a ideia aqui do VCG é assim, a gente quer fazer um mecanismo, né, um leilão, né, leilão é um mecanismo, aquele leilão um pouco mais complicado, né, e a gente quer fazer assim, baseado no que tipo assim, o Google, por exemplo, que é o cara que tem os slots para vender, ele quer vender os slots para os anunciantes, porém ele não sabe quais são as valorações dos anunciantes para os slots, ele não sabe, tá? Então, assim, isso ainda é um mistério, porque assim, o jeito que a gente descreveu o VCG até agora, na verdade é só uma ideia, e o jeito que a gente descreveu, a gente tá meio que, a gente tem esses valores aqui, é como se a gente pudesse ver esses valores, tá? Então, assim, ainda tem algumas imperfeições ali que a gente já vai comentar mais pra frente, tá? Mas eu só quero meio que lembrar essa ideia aqui, tá? Então, por enquanto, ignorem o fato de que o Google, né, não consegue ver isso daqui, tá? O que a gente tinha feito aqui no último vídeo foi basicamente entender como é que a gente fazia para dar os preços aqui para esses slots aqui, tá? E esses preços aí, a ideia que estava por detrás era aquele quanto de dano que um certo anunciante causa aos outros, né? Aos outros, tá? Então, se ele tiver presente e se ele não tiver presente, né? Então, assim, por exemplo, se esse cara aqui, que é o X, não estivesse presente, o Y iria ter uma atribuição melhor aqui para o slot A, tá? Então, era isso que a gente estava fazendo, tá? Então, acho que é bom a gente dar uma recapitulada aqui, né? Então, a situação ideal seria assim, né? Eu estou aqui com o A, B e C. Aí eu tenho o X, o Y e o Z. Aí o X vai ser atribuído para o A, para o slot A, porque ele é o cara que está mais disposto a pagar. O Y vai ser atribuído para o slot B e o Z vai ser atribuído para o slot C, tá? Isso daria assim uma valoração de 30, 10 e 2, tá? Eu estou me baseando nesses valores aqui, tá? 30, 10 e 2. Então, essa daqui seria a atribuição, a melhor atribuição possível, tá? A gente vai dar um nome para essa atribuição aqui, tá? Então, assim, vamos supor aqui que esse conjunto do lado esquerdo dos vendedores a gente chama de S maiúsculo, de sellers, tá? E os do lado direito a gente chama de buyers, tá? Os compradores. Então, a gente vai falar assim que VSB isso daqui significa a valoração máxima, né, de uma atribuição aqui do emparelhamento, a valoração máxima de compradores a vendedores, do conjunto S para o conjunto B. Tá? Então, nesse caso aqui, o emparelhamento de peso máximo seria 42, tá? Que é o 30 com 10 e com 2, certo? Tá? Então, VBS é a valoração máxima possível. Valoração máxima, tá? Máxima possível. A valoração eu estou somando, né? A valoração de cada um dos participantes ali, certo? Bom, e aí como é que a gente fazia para definir lá os preços, né? A gente supunha aí uma situação assim do tipo, vamos supor que o X que está aqui, né? O X ele não participa da, dessa atribuição aí para os slots, né? Então, e aí que entra aquela história, né? Porque se o X não, o fato do X estar participando aqui, né, por exemplo, faz com que ele cause um certo dano, por exemplo, para o Y, porque o Y podia ser atribuído para o A, mas como o X está presente, então o Y não é atribuído para o A, tá? E aí que entra essa questão do dano, porque se o X aqui, agora, se o X não estivesse presente, tá? O Y, ele estaria atribuído para o A, né, ganhando 20 aqui na valoração de 20, e o Z
Aí, como o y liberaria o b, né? Então o z vai para o b ganhando 5, certo? Então Então a diferença, né, de preço aqui, se a gente for ver, de valoração, a gente pega aqui, ó, a gente passou do 10 para o 20, tá? Então tem essa diferença aqui, ó, de 20 menos 10, que é 10. E aí o z, né, ele se sairia melhor enquanto ele saiu do 2 e foi para o 5. Então ele se saiu melhor em 3. Então o fato do x estar presente faz com que você cause um dano de 10 para o y e um dano de 3 para o z, tá? Então o dano total é 13 e aí a gente cobra 13 nesse primeiro slot, tá? E aí, para fazer a cobrança para o segundo slot, tá? É a mesma coisa, só que agora a gente vai assim, supor a situação em que o y não está presente, tá? Então, se o y não está presente, para o x nada se altera. Ele tinha 30 antes e vai continuar tendo 30, tá? Então, o x ele permanece não afetado, tá? E o z é a mesma história de antes, né? Ele sai do 2 aqui, tá? E vai para o 5. Então, aqui ele tem essa diferença de 3. Então, o dano total que o y causa, para o x é nada. E para o z é uma diferença de 3. Então, a gente vai cobrar 3 aqui para o segundo slot, né? Então, a gente já tinha o preço de 3 aqui, de 13 para o primeiro. Depois, a gente tem o preço de 3 aqui. E esse último aqui, se você fizer o raciocínio, você vai ver que vai dar 0, né? Se o z não estivesse presente, não ia afetar ninguém, tá? Então, cobra 0. Então, esse seria aqui os preços, né, que a gente deveria cobrar aqui, tá? Como eu escrevi aqui, ó, x paga 13, y paga 3 e o z paga 0, certo? Muito bem. Então, assim, agora eu quero insistir aqui na nossa... Deixa eu apagar um pouquinho aqui para ficar um pouquinho mais limpo, tá? Eu quero insistir nessa nossa notação aqui, tá? Então, a notação é a seguinte, né? VSB. Então, V é a valoração máxima se o conjunto é o S e se o outro conjunto é o B, tá? Sellers e buyers. Só que eu vou fazer assim, ó, também, ó, tipo, eu posso, por exemplo, fazer VSB, eu posso tirar um cara aqui e posso tirar um outro cara aqui também, tá? Então é como se o conjunto agora dos vendedores eu removesse um certo sujeitinho aí, um I, né? E dos compradores eu posso, né, remover um J aqui, tá? Eu posso escolher, às vezes eu posso não remover e tal, né? Bom, a história aqui é assim, o que acontece se, por exemplo, eu remover dos compradores o X, tá? Então, se eu remover dos compradores o X, a situação que eu tenho é exatamente essa daqui, ó, tá? E aí a valoração máxima possível, o conjunto S permanece o mesmo, só que aqui eu tenho o B menos o X, né? Os buyers menos o X, tá? Então a valoração máxima possível vai ser aqui, ó, 20 com 5, que vai ser 25, tá? E agora, o que acontece, qual que é a valoração máxima? O que acontece com isso daqui, ó? Se eu escrevesse isso daqui, ó, VS menos A, B menos X. Então, eu estou removendo dos vendedores o A, tá? E dos compradores eu estou removendo o X. Então, é como se você, tipo, ignorasse essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aí. Então, se você ignorar os dois, né, o A e o X, você vai continuar atribuindo o Y para o B e o Z vai ser atribuído para o C, tá? A valoração que a gente tem aqui, que é a melhor possível nesse caso, é a soma de 10 com 2, que é 12, tá? E aí a gente compara agora esse valor com esse valor aqui, tá? O 25 com o 12. Então, no fundo, aquele 13 que a gente ia cobrar aqui, tá? Ele é o quê? Ele é o 25 menos o 12, tá? Porque assim,
essa situação aqui do VSB menos X é exatamente o que está modelado nessa figurinha aqui, tá? E essa situação aqui é exatamente o que está modelado aqui nessa figurinha se a gente ignorasse essa primeira parte aqui. Então, no fundo, quando a gente diminui os dois, é exatamente o dano, o tal do dano lá que o X causou, tá? Então, assim, eu tô introduzindo essa notação aí, porque a gente vai precisar dela um pouco mais para frente, tá? Eu sei que vocês já entenderam sem ter a notação, né? E eu sei que quando a gente começa a incluir notação, pode acabar ficando um pouco confuso, tá? Mas se acostumem só nesse momento, porque daqui a pouco a gente vai precisar usar dessa notação aí para provar algumas coisas, tá? Então tá, foi o que eu falei aqui, né? Primeiro assim, a gente vai. Aqui dali que a gente viu até agora foi só um exemplo. A gente vai generalizar o exemplo para obter um método genérico de dar preços, tá? Eu expliquei um exemplo para vocês, ainda não expliquei qual que é o algoritmo, né, que faz isso, tá? Porque a gente tem que escrever isso num formato algorítmico, que é um método genérico, né? Tá? Aí tá, beleza. Aqui, ó, mesma coisa como eu tinha falado. S é o conjunto dos vendedores, né? Por causa de sellers, tá? E B é o conjunto dos compradores, que são os buyers. E aí VSB, tá? Valoração máxima total sobre todos os possíveis emparelhamentos perfeitos. É o máximo, o emparelhamento de peso máximo que você consegue se você quer emparelhar o conjunto S com o conjunto B, tá? E aí a gente tem a liberdade, né, de escrever essa notação assim, do tipo S menos alguma coisa, B menos algum outro carinha aí, tá? Enfim, a gente já viu isso daí. Então, ó, aqui é o que está escrito ali. Ó. Então, eu posso escrever nesse formato aqui, que seria a valoração máxima total, sem o vendedor I e sem o comprador J. Tá? Mas a gente vai usar isso, mas no caso do J está emparelhado com o I, que nem a gente fez ali na hora que a gente escreveu V, S, os compradores menos os vendedores, desculpa, menos o A, e os compradores menos o X, né? Então, por quê? Porque o A estava emparelhado com o X, né? Então, a gente acabou ignorando esse cara aqui só para ver lá a questão do dano. E aí o preço desse mecanismo VCG, aquele preço que a gente cobra, então é o preço PIJ. Vai ser assim, o dano total causado por J, tá? J se pensa que é um cara aí da, vamos dizer assim, aqui você está com os sellers, aqui é os buyers, tá? Pensa que o J é um carinha aqui, né? Então, qual que é o preço que o J vai ter que pagar por usar o I aqui, tá? Se ele tiver atribuído para o I. Então, vai ser esse negócio que eu chamei de P e J, tá? Então, é o dano total causado por J para os outros. É a diferença entre como eles sairiam sem o J e como eles sairiam com o J presente, mas atribuído ao I, tá? Então é exatamente isso daqui, ó. Certo? Que foi como eu fiz ali no exemplo, né? Então, por exemplo, se eu quero saber quanto que lá naquele exemplo, né? Eu vou puxar já pro exemplo para ficar mais fácil da gente pensar. Qual que é o preço que o X vai ter que pagar por usar o slot A. Tá? De acordo com essa fórmula aqui, é a valoração total, valoração máxima de todos o conjunto S, aí vai ser B menos X diminuído de V S menos A, B menos X. Tá? Então, isso daqui, o que é? Isso daqui é aquela situação em que a gente tira o X da jogada, aí os carinhas acabam se saindo melhor, né? Os outros carinhas, tá? E essa situação é quando a gente, tipo assim, na verdade, ignora o A e o X, né? Tá? Então, ignora o A e o X. Então, só voltando aqui no exemplo pra gente ver, né? Então, tá aqui, ó. O VSB menos X é 25 e esse daqui é análogo a essa figura aqui. Tá? Essa figura aqui. E o VS menos AB menos X é análogo a essa figura aqui. Tá? Essa daqui, ó. Tá? Porque a gente ignorou o A e o X.
tá? Aí quando você pega a diferença das duas coisas, você tem o preço aqui que esse cara tem que pagar, tá? Então, assim, é uma forma algébrica, vamos dizer assim, né? Da gente definir os preços, né? Mas por que a gente tem que fazer isso? Porque se a gente for criar um algoritmo que faz isso, né? No caso lá vai ser um mecanismo, que não deixa de ser um algoritmo, a gente tem que saber como é que a gente faz para calcular essas coisas aí, né? Então, são variáveis que a gente está dando nomes. Você pode pensar que as variáveis que estão dentro do teu próprio programa mesmo, tá? Então, tá aqui, ó. Tá aqui. Então, baseado nessas ideias discutidas até agora, a gente pode definir um mecanismo geral, que é esse algoritmo aí, que vai definir os preços. Tá? Agora sim a gente está generalizando a coisa aí. Nesse mecanismo, a gente está assumindo que existe uma autoridade central única para definir os preços. Tá? Como assim? É uma coisa centralizada que vai botar os preços nas coisas. Tá? O que está ok para o nosso caso, porque essa autoridade central seria o motor de busca, seria, por exemplo, o Google. Tá? Por que eu tô frisando isso daqui? Porque a gente já viu lá, quando a gente falou de mercados, de emparelhamento, que nem sempre é necessário uma autoridade central. A gente pode fazer as coisas de maneira meio que distribuída. Mas nesse caso a gente está assumindo que tem que ter alguém que está centralizando isso. Não tem problema, vai ser o motor de busca. Tá? Então aqui está o grande aí, mecanismo VCG. Tá? Que ele aparenta ser simples assim, o problema é calcular aqueles PIJs ali, né? Que a gente tem que usar aquela notaçãozinha e tal. Vamos olhar com calma aqui. Então, como é que funciona o mecanismo VCG? Primeiro, e esse passo aqui é extremamente importante, tá? Fale para os compradores anunciarem seus lances para os itens, mesmo sendo falsos, tá? Então, vamos lembrar aqui, o que significa os lances para os itens? Significa assim que você, o Google, está falando assim, ó, quanto que você quer pagar para ter aquele slot, tá? E aí os caras vão dar o lance, tá? E aí, por que esse passo aqui ele é importante? Porque eu tinha falado para vocês que, olha só, vou voltar aqui no exemplo, tá bem bagunçadinho aqui, né? Mas eu tinha falado que a gente estava tentando bolar um mecanismo aqui, né? De forma com que o Google coloque preços baseado nessas situações aqui, só que essas situações você tem que entender quais são as valorações. Para calcular, por exemplo, isso e isso, você tem que entender quais são as valorações. Só que o Google não sabe o que se passa dentro da pessoa, porque essas valorações, elas estão dentro da cabeça das pessoas, tá? Então, por que esse primeiro passo aqui é uma sacada genial? Né? Fale para os compradores anunciarem seus lances para os itens, mesmo sendo falsas, né? Porque assim, você vai falar para você que é o Google, você na verdade você não enxerga nada disso daqui, ó. Você não enxerga nada disso daqui, tá? Você não enxerga nada. E aí se você quer calcular o preço que você tem que computar aqui, que você tem que cobrar aqui, você tem que saber esses valores aqui que eles não sabem, tá? Então você falem as valorações aí, falem os lances que vocês têm que dar. E aí o cara vai falar, só que talvez ele não fale 30, 15 e 6. Talvez ele não fale isso. Talvez ele fale mentira, né? Talvez ele vai falar um pouquinho abaixo, sei lá, vai falar 25, 10 e 3, vamos dizer assim, tá? Só que a grande sacada aqui, e aí que tá o ponto, que mesmo o Google não sabendo o que se passa na cabeça das pessoas, esse mecanismo ele é projetado de certa forma que quando você pede para as pessoas anunciarem os seus lances, a melhor estratégia que eles têm para dar é o lance como se fosse a valoração real deles. Tá? Então, na hora que o Google pede, pessoal, anunciem os seus lances, na verdade eles vão dar o lance exatamente igual à valoração. Tá? E isso vai acontecer com todo mundo. Ah, como que eu sei isso? Bom, preciso de uma demonstração. A gente ainda não viu isso. Tá? Mas eu só estou adiantando isso para vocês entenderem como é que o Google vai saber calcular esse valor de 13, se ela não sabe isso daqui. Bom, na verdade ele sabe, ele simplesmente pergunta e as pessoas estão incentivadas a darem os lances iguais à valoração verdadeira. Na verdade isso vai ser uma estratégia dominante, tá? Se a gente usar lá da linguagem de teoria dos jogos. Tá? Então essa é a grande sacada, é a primeira grande sacada aqui desse mecanismo do VCG.
O Google fala para os compradores anunciarem seus lances, mas eu coloco assim, mesmo sendo falsas, mas no fundo a gente tem uma demonstração depois que vai falar assim, eles não vão falar, eles não vão dar o lance que é diferente da valoração verdadeira, tá? Então esse primeiro passo aqui é uma grandíssima sacada, tá? Bom, segundo passo, assim, escolha um emparelhamento perfeito máximo, baseado nas valorações anunciadas, tá? Então, o que significa? Significa que agora o Google sabe todos esses valores aqui, né? Ele sabe todos esses valores aqui, e aí ele vai fazer a alocação perfeita, né? Que seria, na verdade, isso daqui. Seria isso daqui, ó. Tá? Essa é a alocação perfeita baseada nas valorações, tá? Então, o Google que faz isso, né? O Google roda lá um algoritmo de emparelhamento de peso máximo agora que ele sabe esses valores aqui e boa, tá? Por isso que está centralizado ali que eu falei. Muito bem, vamos voltar aqui e agora o terceiro e último passo é assim, ó. Cobre de cada comprador o preço VCG. Então, se o comprador J foi atribuído ao item I, então a gente cobra P e J. Ah, como é que faz para calcular esse P e J? A gente viu ali no slide anterior. O P e J é igual ao V. Aqui era S em cima, né? E B embaixo. Que B menos J menos V, S menos I, B menos J. Tá? Então, na verdade, o Google ele vai ter que calcular, além desse emparelhamento perfeito aqui, máximo, ele vai ter que calcular também o emparelhamento nessa outra situação aqui, né? Nessa outra situação aqui, que é quando a gente tira o J da jogada, né? Então ele vai ter que calcular duas vezes o emparelhamento perfeito, mas não tem problema. Ele vai saber o custo do emparelhamento, vai saber o custo do outro emparelhamento, daí você pega, você faz a subtração entre os dois e você sabe quanto que é o preço que você tem que cobrar, tá? Então, esse daqui é o mecanismo VCG, tá? Resumindo, passo 1. Os compradores anunciam seus lances, que vão ser os lances verdadeiros. 2. O Google escolhe um emparelhamento perfeito baseado naqueles lances que as pessoas deram. E 3. Ele calcula os preços para cada slot, né, baseado na alocação. Tá? Então, essencialmente, o mecanismo de VCG é um jogo que os compradores devem jogar. Tá? E esse jogo foi projetado para os compradores dizerem a verdade. Que é isso que eu estava falando para vocês ali, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que o lance verdadeiro é uma estratégia dominante. Tá? Isso é, né, super assim, genial, se a gente parar para pensar. Tá? As pessoas não estão incentivadas a mentir. A gente vai ver aí logo em seguida a demonstração disso daí.